Muito boa tarde a todos. Vamos fazer a primeira das nossas audições obrigatórias, no caso da entidade reguladora para a comunicação social, para a apresentação do relatório sobre as suas atividades de regulação em 2018, bem como o relatório de atividades e contas. Estão presentes 4 dos membros do Conselho Regulador, em que a única pessoa ausente é a senhora doutora Fátima Rezende. Portanto, a grelha que vamos utilizar, que julgo que já ser do conhecimento de Vossas Excelências, é uma grelha que prevê que na primeira ronda o Conselho tenha 10 minutos, depois os grupos parlamentares têm 5 minutos cada e o Conselho Regulador tem também 5 minutos cada, no total de 70 minutos. Eu agradeço que todos, como é costume nesta comissão, que todos cumpram os tempos disponíveis para as intervenções e, portanto, passo de imediato a palavra ao senhor Conselheiro, a Dr. Sebastião Póvoas, para a apresentação inicial. Muito obrigada. É aqui. Senhora Presidente, senhores deputados, eu queria cumprimentar com todo o respeito, consideração, Vossas Excelências que estão presentes nesta audição, onde a entidade reguladora para a comunicação social está em cumprimento de um dever legal e institucional. Como é o que se trata do início de uma nova legislatura, permito-me também desejar-lhes uma boa legislatura e permito-me também desejar a todas as Vossas Excelências as maiores felicidades pessoais, profissionais e, como estamos próximo do Natal, desejar-vos também um ótimo Natal e um bom ano de 2020. A entidade reguladora para a comunicação social é, de entre as entidades reguladoras, a única que tem consagração constitucional. E também, por outro lado, e por isso é a única que tem como tutela exclusiva a Assembleia da República. Daí que nós estejamos aqui por obrigação, eu disse legal, mas uma legalidade qualificada. Estamos aqui por obrigação constitucional. Cumpre-nos referir e apresentar o nosso plano de atividades reportado a 2018 e o nosso orçamento também reportado a essa data. O tempo de que disponho e o papel absorvente da atividade diária não me vai permitir, tal como não me permitiu, ser exaustivo a quando da elaboração do texto de apresentação. A regulação dos média é um tema controverso, com intervenções mais ou menos críticas dos reguladores, dos regulados e também de alguns órgãos de soberania. O artigo 38 da Constituição da República dispõe ser garantida a liberdade de imprensa, que tem como corolários a liberdade de expressão e criação dos jornalistas e colaboradores, a intervenção dos primeiros na orientação editorial dos respectivos órgãos de comunicação social, o direito de acesso dos jornalistas às fontes de informação, a proteção da sua independência e do sigilo profissional, o serem eleitores do Conselho de Redação, dos Conselhos de Redação e a denominada liberdade de empresa. Dispõe-se ainda o princípio da transparência, que consiste na divulgação da titularidade dos meios de financiamento dos órgãos de comunicação social,
e como princípio de relevo a independência perante o Governo, a administração e demais poderes públicos. Como referi no início desta intervenção, o artigo 39 da Constituição constitucionaliza a ERC, apodando-a de entidade administrativa independente, para assegurar os vários direitos fundamentais que acima elenquei e os demais direitos de personalidade, se e quando atingidos ou postergados por qualquer órgão de comunicação social. A ERC, os estatutos da ERC, que sucedeu à Alta Autoridade para a Comunicação Social, constam do anexo à Lei 53/2005. E permito-me também citar os professores Arões de Carvalho, Monteiro Cardoso e o nosso colega do Conselho Regulador, aqui presente, Dr. João Pedro Figueiredo, que referem assertivamente que, juntamente com o direito à liberdade de expressão, a Constituição consagra o direito à informação, que poderá distinguir-se daquele por ter por objeto afirmações de facto e não juízos de valor, conceitos que nem sempre se diferenciam facilmente. Também me permitia chamar a atenção para as palavras do colega professor Mário Mesquita, que assinala que a questão comunicacional se transformou numa espécie problemática recorrente e obsessiva das sociedades contemporâneas, dos filósofos aos gestores, dos juristas aos teólogos, os jornalistas e os estrategas, os pedagogos. A comunicação é objeto de debate permanente. Nunca se tem de falar tanto em comunicação como nesta sociedade, mas tem de recusar-se com todo o vigor e enfatizá-lo aqui e sempre qualquer forma de censura. Por isso não pode olvidar-se que as liberdades de informação e de expressão só são possíveis ser limitadas nos termos constitucionalmente adequados e sempre a ERC vem acompanhando o exercício e o cumprimento destes direitos e deveres, produzindo deliberações, decisões e orientações genéricas no julgamento de queixas dos cidadãos, na garantia dos direitos de resposta, de retificação e na sua componente sancionatória contra-ordenacional e cooperando sempre com os tribunais e com o Ministério Público no contencioso administrativo e na área sancionatória penal, cooperando também com a Autoridade da Concorrência e com a ANACOM e com as outras entidades reguladoras e, naturalmente, como deixei expresso, com os vários órgãos de soberania. Referi, eu estou sempre atento ao tempo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Durante o ano de 2018, o Conselho Regulador foi recebido por Suas Excelências, os Srs. Presidentes da República, da Assembleia da República e pelo Sr. Ministro da Cultura. Por 2 vezes foi ouvido nesta comissão, onde prestou todos os esclarecimentos solicitados pelos Srs. Deputados, e o seu orçamento foi sempre escrutinado pelo Revisor Oficial de Contas, que é também eleito pela Assembleia da República, e foi aprovado una voce sine discrepante. Têm sido feitos contactos com o Ministério das Finanças e com a ANACOM para agilizar certos aspectos e problemas orçamentais que nos preocupam. Eu queria referi-los agora e deixar muito claro as seguintes questões. A ERC é financiada pelo Orçamento Geral do Estado e é financiada pela Assembleia da República, tem receitas próprias que resultam das suas taxas e também do sancionamento das contraordenações e tem receitas que resultam da transferência para a ERC de uma percentagem dos lucros líquidos
da ANACOM. O certo é que, por razões que me escapam e que escapam a todos nós, as receitas líquidas da ANACOM não têm vindo a ser transferidas diretamente para a IERC, malgrado o Sr. Presidente da ANACOM ter dito e ter escrito que tal não causaria qualquer problema a essa entidade reguladora, mas transitam pelo Ministério das Finanças, onde têm vindo a ser retidas ou cativadas, não sei que expressão pode ser utilizada mais corretamente, e neste momento nós somos credores de 3 milhões de euros que estão retidos no Ministério das Finanças. Perguntarão... mais um minuto. Pronto. Eu, muito rapidamente, perguntarão Vossas Excelências como se chegou a este montante dos 3 milhões de euros. A lei diz que o montante anual a transferir da ANACOM para a IERC será fixado anualmente por portaria conjunta dos ministros de ambas as tutelas, da tutela da ANACOM, que é neste momento o Ministro das Infraestruturas, e do Ministro das Finanças. O certo é que essa percentagem, essa portaria não tem vindo a ser publicada anualmente, e nós, neste momento, estamos a considerar e está-nos a ser remetido, quando tal acontece, a mesma percentagem que foi inicialmente considerada. Ora, só para concluir, Sra. Presidente, enquanto que inicialmente as receitas líquidas da ANACOM foram no ano 2006 12 milhões, em 2007 foram 8 milhões e nós recebemos 8,1%, o tal 1 milhão. Neste momento, as receitas líquidas em 2018 foram 36 milhões e nós continuamos a receber, ou por outra, a não receber, já que ficou de cativo 1 milhão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos agora passar à ronda dos deputados, em que, em primeiro lugar, vai falar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado José Magalhães. Por favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria de saudar os membros, Sr. Presidente, os membros da ERC e fazer um conjunto de pequenas observações, mas que dão origem, ou que julgamos que devem dar origem a um debate para o qual temos algum tempo, mas não todo o tempo. Os relatórios obedecem ao figurino das últimas expressões desse dever de apresentação de contas e cumpre esse dever disponibilizando um conjunto de números importantes sobre a realidade da nossa comunicação social. Ou melhor, de parte da nossa comunicação social. Porque o que aconteceu em Portugal, como noutros países, é que se alterou o panorama mediático e nós não alteramos nem o quadro legal, nem o quadro institucional, ainda, sendo certo que o uso de streaming, por exemplo, por parte dos operadores tradicionais, desde logo a RTP, mas não só, e por parte das grandes plataformas digitais, aumentou enormemente a oferta. E os operadores over the top, alteraram também completamente o quadro jurídico que nós concebemos nos tempos da Constituição e da legislação de aplicação. Aliás, nos tempos originários da Constituição havia uma televisão pública, ponto. Portanto, foi lentamente que alteramos este quadro
jurídico. Só que a balança do poder inclui hoje operadores totalmente fora do território nacional, mas não do território mediático, como a Netflix, a Amazon Prime Video, a Apple TV Plus, a Disney Plus, agora, por último, etc, etc. E esses estão aqui, nos nossos televisores de bolso, acessíveis a quem subscreva e com as suas próprias regras do jogo. Obviamente nada disto é refletido no relatório, mas a verdade também é que algo vai mudar. A Diretiva 2018-1808 vai ser transposta nesta legislatura, é certo que há 2 anos para o fazer, e o Governo virá cá prestar contas e dar informação sobre como está a conceber esse processo, mas a verdade é que temos que estar preparados. Eu lendo o relatório, o relatório de atividades, que é o segundo pela ordem de envio, mas não é o menos importante, verificamos todos que a ERC tem estado representada no trabalho de entidades que têm vindo a refletir sobre alguns dos temas mais quentes nesta matéria. A ERGA, o European Regulators Group for Audiovisual Media Services, em relação, por exemplo, à proteção de menores, a EPRA, a Organização de Reguladores, de Autoridades Reguladoras, que tem vindo a discutir coisas como a literacia para os média, com conclusões e sugestões que entre nós importa divulgar e aplicar, e desde logo divulgar no site da ERC e ter uma linha como está a ser estabelecida nesse domínio. Esta transposição da diretiva vai implicar uma alteração das competências da ERC, o que significa que ela tem que estar preparada para isso. Obter os dados sobre as emissões e transmissões em Portugal do establishment não é especialmente difícil. Há as bases de dados do Marktest, com toda a sua rotina científica por trás, e é possível trabalhar sobre isso de forma bastante segura, como aliás demonstra este relatório mais uma vez. O que acontece é que isto tudo se passa num campo de fluidez, isto é, o ato jornalístico surge hoje envolvido em confusão. Uma entrevista pelo Ricardo Araújo Pereira não é a mesma coisa que uma entrevista pela Maria Flor Pedroso, por exemplo. Uma notícia dada pelo José Alberto Carvalho não é a mesma coisa que uma revelação em primeira mão, diretamente do Governo, dada pelo Dr. Marcos Mendes. E, portanto, nesta matéria é preciso encontrar um método para destrinçar isto. Há uma última questão que gostaria de colocar e que diz respeito à transparência dos média. Não tem propriamente relação com o relatório, o primeiro relatório, mas acaba por ter alguma relação, porque sem independência, transparência dos média e saber designadamente quem os paga e quem os negocia, o pluralismo nos média pode ser prejudicado por uma concentração patológica. E quem ler a vossa decisão sobre a aquisição pelo grupo Cofina de um determinado grupo económico, de um determinado grupo televisivo, percebe que não é fácil estabelecer uma linha unânime nessa matéria. Há uma declaração de voto do Sr. Vice-Presidente Mário Mesquita, que deve ser assinalada como contendo preocupações relevantes, e nós gostaríamos que este tema fosse aqui debatido. Depois teremos a ocasião, Sr. Presidente, de propor metodologia de trabalho que nos permitam ter debates mais frequentes e não só uma vez por ano. Muito bem, porque esta audição só tem uma ronda. Bom, vamos agora passar... Só tem uma ronda, exatamente. Senhora deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar a entidade reguladora para a comunicação social, na pessoa do Sr. Presidente e dos elementos que o acompanham. Desde já agradecer
o envio atempado dos relatórios de regulação e de atividade e contas do ano de 2018 e agradecer também a exposição inicial aqui deixada. E antes de mais, Sr. Presidente, antes de avançar concretamente para as perguntas que o Grupo Parlamentar do PSD tem para colocar, e algumas, Sr. Presidente, já nesta intervenção inicial já tocou em alguns aspectos que nós vamos querer aprofundar, gostaria de fazer referência a uma preocupação manifestada pelo Sr. Presidente da República, que em notícias vindas recentemente a público disse, e passo a citar, e ao falar dos apoios à comunicação social local, que a situação em que de ano para ano vai fechando um jornal, uma rádio, um grupo de comunicação social, porque isso começa a atingir a democracia portuguesa. E ele manifesta aqui esta preocupação, e eu gostaria de lhe colocar algumas questões sobre isto, e é se a ERC, enquanto entidade reguladora para a comunicação social, e com base no conhecimento que tenho e a vossa experiência, resultado das diferentes atividades que desenvolve, acompanha o Sr. Presidente da República nestas preocupações, que são bastante claras. Pergunto, com base nas competências que lhe estão atribuídas, que medidas ou propostas a ERC tem, ou entende, pode vir a tomar ou sugerir, no sentido de se evitar a situação dramática a que, nomeadamente, a comunicação social regional enfrenta diariamente e que põe em causa a viabilidade deste setor da comunicação social, tão importante para a defesa da democracia e, essencialmente, para a defesa da coesão social do nosso país. Ainda dentro da área da comunicação regional e relativamente à distribuição da publicidade do Estado, em setembro de 2016, a entidade reguladora para a comunicação social, a ERC, lançou a plataforma digital da publicidade institucional do Estado. Ao lançar esta plataforma, a ERC dá cumprimento a uma exigência e a uma lei, à lei número 95/2015, de 17 de agosto. E esta lei vem estabelecer, e é muito clara, as regras e os deveres de transparência a que fica sujeita a realização de campanhas de publicidade institucional do Estado, assim como as regras aplicadas à sua distribuição em território nacional através dos órgãos de comunicação social locais e regionais. Tendo em consideração que uma das competências da ERC passa pela verificação e fiscalização do cumprimento dos deveres de comunicação e da aplicação da percentagem a afetar aos órgãos de comunicação local e regional, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata gostaria de ter a vossa opinião e possíveis comentários sobre esta matéria. Um outro tema, Sr. Presidente, relativamente às acessibilidades dos programas generalistas de sinal aberto. Temos conhecimento do trabalho desenvolvido pela entidade reguladora da comunicação social, nomeadamente o estudo sobre a qualidade de legendagem para surdos e um guia de boas práticas em matéria de legendagem para surdos. Aliás, esta foi uma matéria que nós discutimos na Assembleia da República através de uma petição que deu entrada na anterior legislatura, e pergunto-vos se estão a ver postas em prática as medidas necessárias para fazer face às preocupações das pessoas com estas necessidades especiais. Uma outra questão, e aqui invoca com aquilo que o Sr. Presidente já lançou aqui o alerta no início da sua intervenção, estranho o Partido Socialista não ter feito qualquer comentário, diz respeito às cativações que a ERC tem sofrido relativamente às transferências e às verbas que seriam devidas dos resultados líquidos de cada exercício da ANACOM. Dizer, Sr. Presidente, que o Grupo Parlamentar do PSD acompanhou com muita preocupação esta matéria na última legislatura. Fizemos várias questões ao Sr. Ministro das Finanças, que não obtivemos qualquer resposta, mas agora percebemos que não quis dizer porque foram cativações claras que estava a fazer à ERC, e fizemos também perguntas em audições regimentais à Sra. Ministra. Qual é o nosso espanto aqui? É que a Sra. Ministra sempre se recusou a responder a esta comissão. E se formos pegar em legislação, e não vou estar aqui a dizer os decretos-leis, só pegar e dizer que, anualmente, por portaria, o membro do Governo responsável pelas áreas, e é bom dizer, áreas das finanças, das obras públicas, transportes, comunicação e da comunicação social, teria que seria esta uma tutela da Sra. Ministra. O Sr. Presidente acabou de dizer que
já teve contactos com o Ministro das Finanças, com o Sr. atual Ministro das Infraestruturas. Agora, há aqui um alinhamento da questão da Sra. Ministra da Cultura. 30 segundos, Termino, Sra. Presidente. Fica muito claro que houve cativações, vamos continuar a ter cativações e estamos aqui claramente a intrometer-nos no trabalho da ERC. Se nós não damos verbas para a entidade poder fazer o seu trabalho diário e cumprir com os objetivos a que se propõe e são propostos por nós, é muito mau. E para terminar, Sra. Presidente, só uma última questão, porque a TDT é uma matéria que também acompanhamos com alguma preocupação. Em setembro de 2018, numa audição realizada também nesta comissão, a ERC disse que o concurso para a atribuição de 2 licenças para a TDT seria aberto em 2019. Pedia-vos os vossos comentários desta situação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Este nosso temporizador não é grande coisa, de facto. Portanto, o Sr. Deputado Jorge Costa, do Partido do Bloco de Esquerda, quer usar a palavra, é isso? Muito obrigada. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dois dos temas foram já aqui aflorados, dois dos temas que o Bloco de Esquerda gostaria de ver apresentados, desenvolvidos e aprofundados pelo Sr. Presidente da ERC e pelos senhores membros da direção da ERC também, que aproveito para cumprimentar, peço desculpa. São a questão da aquisição pela Cofina da TVI e do debate que gostávamos de ver detalhado e que existiu ao nível da entidade reguladora sobre a adequação dessa aquisição e sobre a existência ou não de incompatibilidades e de fraca garantia de proteção do interesse público nessa concentração. A segunda questão é que se relaciona com o financiamento dos média. Está em curso uma iniciativa tomada pelo Sindicato de Jornalistas, um debate público que está previsto agora para o mês de dezembro, e gostava de conhecer a forma, portanto, um debate que procura um pouco fazer o estado da arte do debate internacional e contribuir para o aprofundamento das escolhas, das possibilidades, das hipóteses a seguir para o próprio legislador definir formas de contrariar o empobrecimento do panorama mediático nacional que está em curso. Esse empobrecimento é acelerado, o Bloco de Esquerda está preocupado com esse empobrecimento. Saudamos essa iniciativa do sindicato e gostávamos de conhecer a perspectiva da ERC, as referências que pode dar, a forma como pretende contribuir para esse debate, que é um debate, para todos os efeitos, preliminar à produção de legislação e à produção de medidas políticas públicas, à definição de políticas públicas para a salvaguarda da liberdade de imprensa e da pluralidade dos médias. Em terceiro lugar, a questão da situação do Grupo Global Média. É conhecida a turbulência, não apenas no plano laboral, com a rescisão de numerosos contratos, com despedimentos coletivos, com uma sangria paulatina de quadros, nomeadamente jornalistas, deste grupo de meio de comunicação nos seus diversos órgãos, TSF, DN, JN, o Jogo, são órgãos de comunicação social de referência, não apenas no plano histórico, mas na atualidade também, são centrais no panorama mediático português. E aquilo a que estamos a assistir é à paulatina degradação e ao empobrecimento, mais uma vez, destes órgãos de comunicação, seja na sua capacidade produtiva, seja no seu quadro, na qualificação do seu quadro, seja mesmo na própria oferta, com a sobreposição de conteúdos, com a duplicação de conteúdos em órgãos de comunicação diferentes, DN-JN, por exemplo. E, portanto, esta é uma situação muito preocupante, que vai acompanhada de uma relação, no mínimo, estranha, entre o Conselho de Administração do grupo e os seus trabalhadores, aos quais vem recusando sistematicamente informação circunstanciada sobre as medidas que estão a ser tomadas no grupo para a sua viabilidade e para a sua sustentabilidade. Recentemente tivemos notícia da alienação de património imobiliário muito valioso nas cidades de Lisboa e do Porto, a saber, as sedes históricas do Diário de Notícias na Avenida da Liberdade e do JN, para a sua transformação em apartamentos ou em hotéis, a sua alienação a favor de uma cadeia internacional de hotéis.
E, portanto, aquilo que é dado a ver, ou a suspeita que hoje paira sobre o Grupo Global Média, é que foi objeto de uma operação imobiliária que, digamos, veio colonizar um grupo de imprensa com pergaminhos e com uma história que a cidadania e os responsáveis políticos não podem esquecer quando observam este processo. A nossa preocupação é saber, a nossa questão é de saber se a ERC está a acompanhar a evolução da situação interna do Global Média, do Grupo Global Média, e as ameaças pendentes sobre a sua sustentabilidade enquanto grupo de imprensa e sobre a situação em particular dos seus profissionais, jornalistas e outros. Finalmente, a questão da TDT, já aqui levantada também brevemente pela senhora deputada do PSD, que o Bloco de Esquerda levantou na última legislatura esta questão, foi apresentado inclusivamente um projeto de lei aprovado que veio a arredondar mais tarde no alargamento da abrangência da transmissão em TDT de um maior número de canais, nomeadamente dos de serviço público, mas esse desígnio que tem cobertura legal e que é uma obrigação legal, a de dar acesso a todos os cidadãos e a todas as cidadãs, estou a terminar, Sra. Presidente, dar acesso a todos os cidadãos e cidadãs aos canais de serviço público que são pagos com os nossos impostos e com a contribuição paga na fatura elétrica. Esses canais não estão ainda todos disponíveis na transmissão em TDT, designadamente a RTP África, a RTP Internacional, a RTP Açores e a RTP Madeira. Estes canais, é bem sabido, têm alguns aspectos que são redundantes em termos de conteúdo, outros que não são, e, portanto, a nossa preocupação é de que seja garantido o preceito legal da disponibilidade de toda a produção de serviço público aos cidadãos em TDT. Isso deveria acontecer e pode acontecer tecnicamente pelo espaço que está disponível ainda no MUX 1 da TDT, e a ERC tinha esse dossiê em mãos, como já foi bem referido, e nós gostávamos de saber o ponto em que essa situação está e quando é que se pode esperar que seja cumprida a lei em termos de acesso generalizado aos canais de serviço público. Muito obrigada, Sr. Deputado. Só tenho mais uma inscrição do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Sra. Deputada Diana Ferreira. Se continuarmos a cumprir o tempo, ainda nos resta, na margem de tempo afeta a esta grelha, a possibilidade de, depois das respostas, haver mais uma ronda muito pequena, logo imediatamente a seguir. Portanto, passo a palavra então à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Diana Ferreira. Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Conselho Regulador da ERC, de agradecer, além da intervenção inicial do Sr. Presidente, também, com licença, obrigada. Também agradecer naturalmente os documentos que nos fizeram chegar, tanto o relatório de regulação como o próprio relatório de atividades e contas, que contém um conjunto de elementos que são naturalmente importantes, seja de um ponto de vista da reflexão e da avaliação do próprio setor, como também naturalmente da atividade da própria ERC. Há algumas matérias, e o Sr. Presidente aflorou também logo no início a questão do orçamento da ERC e a questão destes 3 milhões de euros, sensivelmente, que ainda não foram transferidos para a ERC e que já o deveriam ter sido. E a questão que eu queria só esclarecer, eu penso que não foi referido, mas pedia só que confirmasse, este é um valor referente ao ano de 2018, ou seja, de que tempo é que estamos a falar que está em dívida, qual é o valor que está regularizado e qual é o tempo que está em dívida, no fundo, deste valor que deveria ter sido transferido para a ERC e que não o foi, também para, tendo mais essa informação, podermos também, naturalmente, intervir sobre a matéria. Há uma matéria também que gostaríamos de colocar ainda no que se refere aos trabalhadores e aos profissionais da própria ERC, que são absolutamente também fundamentais para que a ERC possa cumprir as funções que lhe estão constitucionalmente atribuídas e também atribuídas em outros diplomas legais. Nós podemos ver no relatório de atividades e contas, na página 46, que relativamente ao ano anterior, se compararmos 2018 com 2017, há um acréscimo de trabalhadores na ERC. A questão que nós queríamos colocar era se o número que existe neste momento de trabalhadores da ERC é um número que em 31 de dezembro era de 76, se é um número que é passível de satisfazer o conjunto de solicitações que são colocadas à ERC. Especialmente, e
não querendo dizer que é só esta atividade que a ERC faz, mas no panorama daquela que é a intervenção de um ponto de vista da análise jurídica, tanto quanto conseguimos ver pelos quadros, estamos a falar de 10 trabalhadores nesta área, pedia também que confirmasse essa informação, e são efetivamente também trabalhadores que consigam, no fundo, no seu número, dar resposta ao conjunto das solicitações que são colocadas. Sinalizando aqui também que da informação que vem do relatório foram regularizados vínculos ao abrigo do PrevPap de 7 trabalhadores da ERC e que nós gostaríamos de saber se há alguma situação que pudesse ter sido regularizada e que não foi por qualquer motivo e, no fundo, perceber o quadro dos vários vínculos dos trabalhadores da entidade reguladora para a comunicação social. Queríamos também colocar aqui uma outra observação ainda sobre as questões que já foram abordadas, da língua gestual, da legendagem, é também uma matéria que nos preocupa e pese embora tenha havido evoluções positivas no sentido de garantir os direitos das pessoas surdas no acesso à informação e também ao entretenimento, designadamente pelos próprios canais de televisão, também nos podemos aperceber que ainda há situações de incumprimento e também sobre esta matéria gostaríamos de ter uma pronúncia por parte da ERC. Bem como não podemos aqui deixar de colocar também uma preocupação que nos parece que vir também expressa nestes relatórios de uma possível confusão em vários momentos entre os patamares da informação e do entretenimento, designadamente da forma como se organiza, no fundo, a sequência e o encadeamento dos vários conteúdos que são exibidos, designadamente em televisão. Mesmo para finalizar, Sr. Presidente, nós não poderíamos deixar de nos pronunciar sobre a questão da Cofina e da Média Capital, também sobre a própria deliberação que a ERC fez, o caminho que está traçado de um aprofundamento da concentração dos média é um caminho que o PCP rejeita. Nós sabemos perfeitamente no que é que isto resulta, numa perda do pluralismo e da diversidade. Sabemos também no que é que isto resulta em relação aos próprios trabalhadores da comunicação social, designadamente aos jornalistas, seja no agravamento da sua precariedade, na perda de direitos, no despedimento de muitos jornalistas também, e até se considerarmos que estamos aqui a falar de um grupo económico que tem milhões de dívidas ao Estado, seja nas finanças, seja na segurança social, que já teve um perdão de dívida do próprio Estado superior a 5 milhões de euros e que agora, com esta operação, pretende dominar ainda mais de um ponto de vista dos médias, seja com jornais, revistas, garantindo aqui 2 canais de televisão, num caminho que a nós nos preocupa, até porque a precariedade que possa ser aprofundada dos trabalhadores da comunicação social, designadamente os jornalistas, e a perda dos seus direitos, é também ela uma influência direta na perda da sua liberdade, da liberdade de imprensa, da liberdade da expressão, da liberdade de informação, da liberdade de informar e ser informado, que são direitos constitucionais que estão garantidos. Por isso nós vemos toda esta situação com uma grande preocupação, rejeitando qualquer caminho que possa estar a ser feito de concentração, de uma maior concentração dos média e que naturalmente não deixaremos com todos os instrumentos institucionais que temos de intervir sobre esta matéria porque nos preocupa, até porque a liberdade de informar e de ser informado e a liberdade de expressão é um dos pilares da nossa democracia e que também exige defendê-lo, impedindo exatamente a concentração que está em causa dos média também neste setor, que não é, naturalmente, as preocupações que temos sobre a realidade do setor, mesmo para terminar, estendem-se a outros grupos, além da própria Cofina, naturalmente, à própria empresa também, à Global Média, mas não podemos deixar de falar desta realidade pela situação que está em cima da mesa e também por aquela que foi a deliberação da ERC sobre esta matéria. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora para responder o Sr. Presidente da ERC. Houve intervenções de 4 grupos parlamentares, o que quer dizer que o Sr. Presidente agora tem 20 minutos para responder às questões colocadas. Se a Sra. Presidente me permite, como nós temos entre nós uma divisão de pelouros, eu daria a palavra para responder. Pois, eu sei. Eu pedi a Vénia se poderia dar Com certeza. Tem a palavra. Se podia passar a palavra. O Sr. João Pedro Figueiredo.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e muito obrigado, Sr. Presidente da ERC. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas presentes e agradecer as perguntas que foram feitas, enfim, manifestam preocupações que a ERC também partilha relativamente a muitos aspectos com os quais a nossa comunicação social se confronta. De entre as perguntas que foram colocadas, há uma série delas que talvez eu possa eleger como objeto da minha resposta, uma vez que tem a ver com, talvez, dossiês que me estão também adstritos enquanto membro do Conselho Regulador. E começaria, talvez, desde logo pelo dossiê da TDT, se me é permitido falar nisso. A questão da TDT. Há aqui duas questões que foram colocadas relativamente à TDT. Uma teria a ver com uma afirmação que a ERC teria proferido aqui no ano passado na Comissão Parlamentar relativamente à abertura de concursos para a TDT. Era essa, de facto, a expectativa da ERC. Esses concursos não foram abertos por variedíssimas razões que nos escapam, uma vez que quem define a abertura do concurso é o Governo e não a entidade reguladora para a comunicação social. E por isso nós não temos conhecimento das razões que presidiram, portanto, ao protelar dessa situação. Terão eventualmente sido razões de mercado, não sabemos. Portanto, é uma questão que não podemos responder. Relativamente à inclusão de outros canais na televisão digital terrestre, designadamente aqueles que compõem o serviço público RTP África, Internacional de Açores e Madeira, como o Sr. Deputado bem apontou, há aqui dois canais que têm, enfim, correspondem a sua programação, é uma programação sobreposta à dos canais 3, ou RTP3 ou RTP1, não é? E, portanto, essa ponderação teria que ser feita, mais uma vez também não é a ERC que decide pela inclusão desses canais, não é? A inclusão desses canais deriva de uma opção política que deve ser desenhada tanto ao nível da portaria que regula essa matéria e que reserva a capacidade da rede da TDT atualmente existente, que neste momento é apenas o MUCSA da TDT, reserva a capacidade da rede para determinado tipo de canais, não é? Ou então no âmbito de no âmbito de um planeamento da evolução futura da televisão digital terrestre, que competirá também, em último termo, ao Governo fazer. Da parte da entidade reguladora para a comunicação social, tem existido preocupação com esta questão da TDT e nós temos acompanhado a questão, inclusivamente temos prevista a formação a abertura de uma consulta pública, a formação de um grupo de trabalho juntamente com a ANACOM e com os agentes do setor para estudar as perspectivas de evolução da televisão digital terrestre em Portugal. Esse é o contributo que a ERC pode dar e que está, de facto, ainda previsto no nosso plano de atividades para 2020. Não foi ainda possível iniciar os trabalhos, uma vez que, como sabem também, existe agora uma questão prioritária que tem a ver com a migração das emissões de televisão para outra faixa de frequências, para a libertação da faixa do 5G, portanto, que está a ocupar, digamos, as atenções da ANACOM neste momento de uma maneira total e completa e que, portanto, terá eventualmente, digamos, recomendado o adiamento do estudo da evolução da televisão digital terrestre em Portugal. Relativamente à TDT, acho que não há mais a dizer. Eu julgo que aqui se falou também de questões que têm a ver com a interpenetração entre o entretenimento e a informação nos conteúdos dos órgãos de comunicação social. A ERC está a ultimar um estudo
que foi solicitado pelo próprio Parlamento, que está a ultimar um estudo sobre o infotainment, precisamente, e que conta com vários, enfim, conta com uma metodologia com vários passos que já estão praticamente feitos. Estamos agora a terminar a fase de recepção de contribuições de parte de entidades mais respeitadas do meio, no meio académico e dos próprios agentes da comunicação social, e pensamos que esse estudo estará concluído brevemente. Outra questão que foi colocada foi a questão da operação de concentração entre a Cofina e a Média Capital. Como sabem, este é um processo que corre sob a alçada da entidade da concorrência. É um processo que não está concluído, não é? Que a ERC foi chamada a intervir através da emissão de um parecer cujas características são a de um parecer que seria vinculativo se baseado no risco para o pluralismo, não é? Se estivesse pronunciado pela oposição à operação. Não tendo sido esse o caso, o processo segue na entidade da concorrência e eu estou disponível para falar sobre o parecer ou para esclarecer alguma coisa, muito embora o parecer, julgo eu, seja público e é autoexplicativo, digamos assim. Portanto, aliás, o parecer enumera uma série de preocupações subjacentes à situação, não apenas dos órgãos de comunicação em causa, mas dos órgãos de comunicação em geral, não é? É, de facto, uma situação preocupante, aquela que se vive em Portugal, mas, enfim, há que distinguir os planos e saber também qual é o sentido da intervenção de um regulador numa situação deste género. De forma que, eu não sei se os senhores deputados têm interesse em explorar algum aspecto específico do parecer. Eu não me sinto muito confortável em falar de um parecer que instrui um processo que ainda não é definitivo, ou melhor, que ainda não acabou e que poderá eventualmente até voltar à ERC para mais esclarecimentos. Não sabemos. Eu julgo que... Chama a atenção dos eu já, sim. Eu, da minha parte, Sr. Presidente, não tenho... 8 minutos neste momento dos 20. Pronto, Portanto, eu da minha parte... Muito obrigada, então. Passo então a palavra ao Sr. Dr. Mário Mesquita, por sugestão do Sr. Presidente da ERC. Por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu pedia-lhe o favor de me avisar quando chegar o momento de passar a palavra ao meu colega Francisco Azevedo e Silva, que também terá que falar neste âmbito. Não sei como é que o Sr. Presidente quer fazer essa repartição. Dê-nos 6 minutos. E ficam ainda? Sim, muito bem. Quando chegar aos 6 minutos, eu pedia-lhe que me avisasse a 30 segundos dos 6 minutos. Muito obrigado. Eu queria dizer, em primeiro lugar, e referindo-me ao ano de 2018, que há 3 iniciativas da ERC que estão ainda em curso, em sede de consulta pública. Creio que uma acaba no dia 30, que tem que ver com a desinformação, se a memória não me trai, que são, portanto, estudos e diretivas que a ERC está a preparar. A primeira sobre a desinformação, que foi feita a pedido da Assembleia da República e que foi aqui apresentada em abril já de 2019, mas começou a ser preparada em 2018. E essa é, evidentemente, uma intervenção importante que traduz também a dificuldade de um regulador nacional intervir no campo que o Sr. Deputado José Magalhães descreveu. Isto é, num quadro digital que é global, o que é que pode o legislador nacional,
nós fizemos algumas propostas para as quais gostávamos também de ter, se não ainda uma resposta, pelo menos uma sensibilidade da forma como o Parlamento encara essas questões. Para exemplificar, a ERC coloca a questão do ilícito, saber se a desinformação constitui um ilícito do ponto de vista jurídico e que meios tem a ERC para intervir nesse plano. Colocamos-lo numa perspectiva muito interrogativa e gostaríamos muito de ter também alguns sinais, talvez numa reunião extra desta comissão, visto que será difícil hoje, provavelmente, meter o Rocio na Betesga, é uma operação que se anda a tentar ao longo dos anos, mas não tem sido possível e, portanto, talvez valesse a pena pensar isso. A outra é algo que está na ordem do dia, que ainda ontem fez o seu caminho na comunicação social, que é a questão da violência doméstica e das formas de combate à violência doméstica. A ERC, no ano de 2018, apresentou um estudo num colóquio co-organizado com o Departamento de Comunicação da FCSH, da Universidade Nova de Lisboa, e também daí resultou um conjunto de indicações para os média que estão também em consulta pública. O terceiro ponto, também bastante concreto, é o que tem que ver com o tratamento jornalístico do combate aos fogos florestais, que a ERC também divulgou um guia de boas práticas. Esse guia de boas práticas está agora em consulta pública para ser convolado numa diretiva. Estes são, portanto, 3 pontos que eu queria sublinhar em relação ao 2018 e que poderia desenvolver, mas, obviamente, as circunstâncias são o que são. E um quarto que queria também aqui focar é a literacia mediática, onde a ERC tem procurado, nomeadamente no âmbito do GILM, dar um contributo útil e onde tem havido uma verdadeira militância dentro da ERC. Quer dizer, não havendo um departamento específico para tratar esta questão, tem havido uma espécie de voluntariado de técnicos e técnicas de vários departamentos que têm procurado participar nessas iniciativas, preparar estudos e avançar aí, porque, efetivamente, se nós acreditamos na democracia, na liberdade de expressão e em tudo isso, temos também que entender que a literacia mediática é um dos pontos essenciais para fazer face à questão da desinformação, das fake news, tudo isso. Outros pontos. Um ponto que eu queria aqui deixar, e vão-me desculpar se parecer provocatório, acabamos de ter eleições legislativas. Os programas dos partidos são quase omissos em matéria de comunicação social. Se alguém me puder explicar isto, eu não fiz um recenseamento exaustivo, mas a sensação com que fico é que esse tema esteve ausente da maior parte dos debates. Talvez não seja verdade, ou talvez não seja uma verdade absoluta e extensível a todos, mas realmente pareceu-me haver uma grande pobreza, desculpem a expressão, mas como a ERC está muito habituada a levar pancada, também se sente por vezes no direito de fazer algumas críticas a outras entidades, que respeita, que sabe que são essenciais à democracia, mas fica um pouco perplexa com esta ausência. Mais pontos. Eu concordo com o que disse o deputado José Magalhães no que toca ao facto de que houve uma mudança enorme no sistema mediático, que o globalizou, que o colocou fora do alcance das nossas próprias intervenções em muitos casos, mas isso tem que ser feito a par e passo. E a sensação que eu tenho, sinceramente, do lado português, não é do lado da ERC ou do lado da Assembleia ou do lado do Governo, é que o que nós temos feito é ir um bocadinho a reboque do que a União Europeia vai fazer. Não estou a dizer que seja o pior, talvez não seja o pior, talvez seja até adequado, antes de irmos a reboque, por exemplo, da União Europeia, já estou a acabar. Pronto.
Eu também vou terminar dizendo só isto. Sempre é melhor irmos a reboque da União Europeia do que do Trump, por exemplo, do Sr. Trump, mas temos que acelerar no sentido de acompanhar e de dar o nosso próprio contributo. Finalmente, só uma palavra, infelizmente uma palavra piedosa, porque também não tenho tempo para desenvolver muito, mas no que toca à questão dos apoios à imprensa, nós estamos a preparar a nossa intervenção no colóquio do Sindicato de Jornalistas e, portanto, traremos um pequeno contributo do nosso lado e achamos positivo, em geral, o apelo do Sr. Presidente da República sobre essa matéria. Resta saber como é que se concretiza a resposta a esse apelo, isto é, se é apoiando iniciativas que solidifiquem um jornalismo de qualidade, um jornalismo de rigor informativo, ou se é reforçando aquilo que significa mais do mesmo. Eu seria pela primeira versão e espero que o contributo da ERC também vá nesse sentido. E queria dizer que com muita pena, mas estão aqui outros colegas da ERC, nomeadamente o Dr. Francisco Azevedo e Silva, que quererá certamente dar o seu contributo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixar uma palavra última, que é, eu estou inteiramente solidário com o Sr. Presidente naquilo que disse em relação à questão financeira da ERC e também concordo com as palavras que foram ditas pela Sra. Deputada Hélia Correia, que me pareceram oportunas e adequadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Desejam usar a palavra? Ainda têm, neste momento, 3... Deseja, portanto, que o Dr. Francisco use a palavra. Por favor, Dr. Francisco Azevedo e Silva. Eu cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados e os Srs. Deputados. Eu serei muito telegráfico para não ocupar o tempo todo, porque o Sr. Presidente ainda quer usar da palavra, pelo que eu percebi. Por isso irei só focar 3 questões que aqui puseram, que por isso os meus colegas ainda não responderam. Tem a ver com a questão da transparência dos média. Ia pegar aqui na última parte da intervenção do Dr. Mário Mesquita relativamente à situação dos média, na questão da publicidade institucional do Estado e suponho que são as 3 questões que ficaram por responder. Relativamente à transparência dos média, tal como foi afirmado aqui nesta casa, na última vez que cá estivemos, está feito um extenso trabalho pela ERC de levantamento e que irá, no fundo, concluir com o lançamento do portal da transparência, que será lançado até ao fim deste ano, conforme está no plano de atividades da ERC. Mas é um trabalho que tem já cerca de 2 anos, ou 2 anos e tal. Esse trabalho em prol da transparência dos média obrigou uma ação muito intensa, uma espécie de literacia para a transparência, dado que são, só para dar uma ideia da dimensão, são 1.448 entidades, abrangendo 1.777 órgãos de comunicação social, em termos gerais, que não é bem o conceito de órgãos de comunicação que nós aqui temos, por isso, considerando como é que é, a designação que normalmente se dá a órgãos de comunicação social, são cerca de 1.000. Neste portal, por isso, irá estar, que estará aberto a qualquer utente, definir-se-á a propriedade dos média, quer seja direta, quer participações qualificadas, os dados financeiros e a saúde financeira do próprio grupo ou órgão de comunicação social, os órgãos de gestão e os órgãos de direção. Isto é uma base de dados de uma dimensão enorme e exatamente através desta base de dados nós propusemos já há cerca de 1 ano e meio fazer um estudo que está a ser feito
sobre o panorama do setor da comunicação social, fazendo um diagnóstico sobre a sustentabilidade do setor, identificando os principais problemas e as eventuais vantagens, propondo medidas no âmbito de políticas públicas, a ser realizado com base no conjunto de elementos disponibilizados precisamente nesta plataforma dos média. Este estudo é realmente importante porque é transversal, e é transversal seja a imprensa escrita, seja as rádios, seja a imprensa regional, seja ao meio audiovisual. Temos um grande empenho em que isto dê resultados. Aliás, foi aqui há 2 anos, há cerca de 2 anos, que a ERC, numa posição que tomou, expressou a necessidade e até a estranheza de não estar na agenda pública, na agenda política, a questão da situação dos média. Felizmente, parece que hoje ela começa a tomar forma. Relativamente à questão da publicidade institucional, que foi, salvo erro, posta pela senhora deputada Helga Correia. Neste momento, há 1 ano e meio para cá, existe um acompanhamento muito intenso por parte da ERC para o respeito daquilo que está na lei, que é as campanhas institucionais serem obrigadas a atribuir uma percentagem aos órgãos de comunicação regionais, seja rádio, seja imprensa. E os resultados que temos obtido foram francamente positivos. E reparámos até uma coisa, é que muitos dos institutos públicos que faziam publicidade manifestavam desconhecimento pela lei. E por isso também aqui houve a tentativa de ser construtivo e de informar previamente quem não cumpria a lei, antes de tomar as medidas necessárias, como tal estipulado, que é a participação ao Tribunal de Contas. Resumidamente, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada. O Sr. Presidente também gostaria de usar da palavra. No entanto, como ainda nos sobra tempo relativamente à grelha que estava prevista, temos aqui a possibilidade dos grupos parlamentares, assim o entenderem, de poder fazer mais uma pequena pergunta, uma pequena intervenção, com 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, e aí depois o Sr. Presidente poderá responder àquilo que entender que não foi respondido e responder também àquilo que adicionalmente possam colocar agora. Senhora Deputada Rosário Gamboa, vai usar a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da ERC, os restantes membros, agradecer imenso as explicações que aqui nos trouxeram e congratular-me com algumas das boas iniciativas que ouvimos. Mas, num minuto e meio, eu gostava de voltar à questão do pluralismo informativo e da concentração. E já não estou a questionar qual o teor do parecer da ERC. Eu pergunto, sim, à ERC, que perante este fenómeno, quais são estes desvios que, de facto, estão constatados, que têm conhecimento deles, quais são as medidas concretas, quais são as orientações que a ERC pensa tomar neste sentido, se é que pensa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer à ERC os esclarecimentos dados esta tarde, muito importantes, e registro a falta de preocupação do Partido Socialista relativamente à questão das cativações que a ERC está a sofrer e que hoje deu aqui um grito de alerta. Nada que o Partido Social Democrata já não soubesse, nada que o Partido Social Democrata já não tivesse questionado as tutelas, e dizer, Sr. Presidente, que a sua intervenção nesta comissão foi muito clara, essencial, concisa, assertiva e que veio, sem dúvida nenhuma, clarificar esta matéria, estes nossos receios
porque esse alerta já tinha sido dado por diversas vezes pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata e parece que toda a gente andava distraído nesta Assembleia da República. Dizer, Sr. Presidente, que isso também está no relatório, foi claro perceber que já estamos com 3 milhões, vamos a caminho de 4 milhões e não sabemos onde é que isto vai parar. As questões que eu gostava mesmo de ver respondidas e muito claras é se esta política de cativações está ou não, ou poderá vir a estar a colocar em causa os objetivos e o trabalho que a IERC tem desenvolvido, um trabalho essencial e que deverá ser sempre independente como tem sido até aqui. E se existe ou não um conjunto de obrigações que poderá vir a ficar comprometido com estas cativações que são claras e que ficaram hoje aqui muito clarificadas para nós, só para alguns partidos é que não. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Diana Ferreiras não pediu, mas eu julgo que quererá usar a palavra. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito brevemente mesmo, agradecendo também o conjunto das respostas que de alguma forma foram sendo dadas. Muito brevemente, agradecendo o conjunto das respostas que também foram já sendo dadas, reiterar só algumas das questões que colocamos inicialmente no que se refere aos trabalhadores da própria IERC, que era para nós também uma questão importante de conhecer melhor. Informar o Vice-Presidente da IERC, Dr. Mário Mesquita, que no programa eleitoral do Partido Comunista Português há uma secção específica sobre as questões da comunicação social, havendo aqui naturalmente competências diferentes entre aquele que é o serviço público e naturalmente aquele que é o serviço, que são as entidades privadas também que prestam, mas que essa é uma preocupação que nós temos e que temos tido e que temos também pautado a nossa intervenção por isso. E reiterar, percebendo naturalmente também a resposta que nos foi dada, reiterar as preocupações que temos em relação ao que se avizinha com a questão da Cofina e da média capital, às profundas consequências que isso poderá ter de um ponto de vista do pluralismo, das condições de trabalho dos próprios profissionais e dos jornalistas, da questão da liberdade de expressão e de informação também, que não podemos naturalmente deixar de reiterar aqui. O parecer é efetivamente muito claro, a deliberação é bastante clara, o texto é perceptível. A opinião e a análise que o PCP faz é que naturalmente difere do que também está lá escrito. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra para a intervenção final ao Sr. Presidente da IERC. Eu vou ser muito rápido, de acordo com como foi pedido pela excelentíssima Presidente desta Comissão. E vou responder, em primeiro lugar, à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, dizendo o seguinte: é nossa preocupação irrestrita e enfática a defesa dos trabalhadores da IERC. Os trabalhadores da IERC, quando nós tomamos posse na IERC, tínhamos precários. Hoje não temos. Todos estão com contrato definitivo. Aumentamos o vencimento, o salário, a todos os trabalhadores da IERC e só não aumentamos mais porque o nosso orçamento, essa nossa rubrica orçamental, não o permitia. Mas terão um novo aumento em janeiro. Garantimos seguros de saúde para todos os trabalhadores da IERC e seus filhos até aos 25 anos de idade. Estamos numa negociação com a Assembleia da República para as creches da Assembleia fazermos um protocolo com a creche da Assembleia da República. Asseguramos também o subsídio de refeição, sendo que a respectiva tributação não é suportada pelo trabalhador, é suportada pela IERC. E eu terei mais 2 surpresas a anunciar no jantar, no almoço de Natal, que só não revelo aqui porque têm de ser homologadas pela direção executiva. Portanto, eu queria dizer isto à senhora deputada, que é nossa preocupação
e nós chegámos à ERC e a ERC tinha 60 e poucos e neste momento temos 80 trabalhadores. Abrimos também a nomeação da cota dos deficientes e só não temos deficientes motores porque as instalações não nos permitem, mas temos deficientes de outro tipo de deficiência que estão a trabalhar connosco na ERC. Isto era o que eu queria dizer à senhora deputada em relação aos nossos trabalhadores. À senhora deputada, eu só diria o seguinte, eu penso que todos nós conhecemos o Decreto-Lei 103 de 2006, o financiamento da ERC. Segundo o artigo 2º, os ministros das respectivas tutelas deveriam anualmente estabelecer por portaria a percentagem que a ANACOM, que na altura não tinha este nomen juris, esta designação, mas que faz parte do nosso Conselho Consultivo, devia suportar. A ANACOM fez transitar essas quantias, embora eu tivesse, depois de contactos com o presidente da ANACOM, a garantia que essas quantias deixavam de transitar pelo Ministério das Finanças e podiam, tal como faz a Assembleia da República, ser remetidas diretamente à ERC. Até agora ainda não conseguimos essa resposta do Ministério das Finanças. Não obstante, senhora deputada, e com o aval e o consentimento, com as aspas que Vossa Excelência queira pôr na palavra, do nosso fiscal único eleito pela Assembleia da República, inscrevemos no nosso orçamento, à semelhança do que já fizemos ano passado, e vamos utilizar essas receitas, estes 2 milhões, inscrevemos 2 milhões, porque nós somos credores de um devedor que tem toda a credibilidade, que é o Estado. De modo que entendemos que poderíamos inscrever. O nosso fiscal único disse, sim senhor, que deveríamos fazer isso, inscrevemos no nosso orçamento que remetemos ano passado à Assembleia da República e que a Assembleia da República não levantou nenhum obstáculo. E, portanto, estamos a tentar conseguir que essa quantia ingresse na Assembleia da República, na ERC. Temos também instalações deficientes, mas estamos a tentar fazer o melhor, o nosso melhor. A senhora deputada, não sei se sabe, mas nós somos a entidade reguladora que pagamos melhor aos nossos trabalhadores. Somos a entidade reguladora que tem a cota feminina de género mais alta de todas as outras. E, portanto, Perguntei qual era a percentagem. a percentagem é elevada, o senhor chefe de gabinete dirá, mas é muita percentagem. A IERC, mais de 70%. A IERC é quase um geniceu. É 70%. Mais de... É um geniceu. Isto era só para explicar a Vossas Excelências. E já agora, se a senhora Presidente me dá mais meio minuto. Não tive resposta, se recorda. Era isso. A senhora deputada foi sobre... Eu peço desculpa, mas eu não tomei nota. E a minha cabeça... Sim. Da concentração, nós demos um parecer que não é definitivo. Só seria definitivo se fosse negativo. E dependemos também da autoridade da concorrência. E estes, sim, darão o parecer definitivo. Mas eu gostava de recordar aos senhores deputados que, se a autoridade da concorrência der luz verde a essa concentração, com certeza que nós todos não nos vamos esquecer que já existiu
em Portugal um grupo maior do que este que se formará. Um grupo na área da comunicação social. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a todos os senhores do Conselho Regulador a vossa presença, mas acima de tudo os vossos esclarecimentos. Seguramente que algumas questões ficaram por responder, mas naturalmente que os senhores deputados, a senhora deputada Rosário Gamboa e todos os outros senhores deputados têm a possibilidade de dirigir perguntas que naturalmente o regulador irá responder. Nós, porventura, deveremos alterar um pouco a grelha para que exista mais possibilidade de esclarecimento nesta matéria. Agradeço também que o envio antecipado desses documentos. Também relativamente a isso iremos fazer algumas alterações que façam com que esses documentos venham ainda com maior antecedência para que as questões possam ser, porventura, colocadas antes, para que possam, nestas audições, dar mais esclarecimentos e ir mais além do que aquilo que foi aqui esclarecido. Em todo o caso, fica cumprida a primeira audição obrigatória desta Comissão nesta legislatura e agradeço muito o vosso contributo. Muito obrigada a todos. Nós seguiremos com a nossa agenda e dentro de poucos momentos. Nós agradecemos.